Amado, se for possível, abre tua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Que diz assim, amados. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu sei, amados, que o texto era bem longo com relação a o que Deus colocou no meu coração, mas você vai entender muito bem aonde nós vamos chegar. Porque algo, amados, que a gente vem compartilhando e todos os dias Deus vem tratando no meu coração, é com relação justamente a perdão. E é isso, amados, que tem aflorado cada dia mais nesses dias, ao ponto de tudo que eu faço e muitas vezes com pessoas que eu converso, a gente se depara novamente falando sobre a mesma coisa. E eu creio, amados, que é Deus tratando não apenas comigo, mas tratando também com a igreja. Porque tem coisas que é somente para Deus compartilhar comigo, mas tem coisas que eu sei que é para que eu possa compartilhar com você. E essa palavra perdão, ela muitas vezes ela tem perdido um pouco seu sentido. Mas nós vamos colocar um ponto final naquilo que estava se perdendo. Para quê? Para que essa noite você saia daqui convicto de que você tem o poder de perdoar e também ser perdoado pelos outros. Mas nessa passagem que nós lemos, nós vemos que estavam ali os escribas, eles estavam conversando entre si e eles estavam dizendo que aquilo que Jesus Cristo estava falando era uma blasfêmia, porque ele tinha perdoado os pecados justamente daquele homem que tinha sido conduzido por aqueles 4 outros homens. E nós vemos que Jesus perguntou para eles: rapaz, me diz uma coisa, o que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou trazer cura para ele? Então, naturalmente falando, o que era mais fácil, né? Perdoar os pecados. Mas Jesus Cristo, sabendo das intenções dos corações dele, disse: rapaz, eu estou parafraseando para você poder entender, eu não apenas somente vou perdoar os pecados dele, mas também levanta-se e anda, vai para a tua casa. E naquela mesma hora aquele homem ele foi curado. Então Jesus estava mostrando que ele tinha poder não apenas de perdoar os pecados, mas ele também tinha poder de curar aquele homem. Porque os escribas, no seu pensamento, achavam que era muito mais fácil apenas perdoar, porque ninguém estava vendo nada, não é verdade? Mas tem algo, amados, que muitas vezes nós esquecemos de olhar esse detalhe. Nós podemos ver que Deus tem o poder de perdoar os pecados das pessoas. Ele sabe muito bem como perdoar a mim e a você, que antes éramos inimigos de Deus. Mas Deus Pai enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por amor de nós. Então Ele sabe muito bem como perdoar, não é verdade? É ou não é, irmão?
Agora, uma coisa que eu queria, a gente vai complicar um pouco para você poder entender melhor. Deus, a Bíblia nos ensina que Deus ele tem todo o poder, não é verdade? Que ele é onipotente. Então Deus ele não é fraco, é ou não é? Agora, uma coisa que eu pergunto, você já ouviu falar por aí fora, dizendo que somente os fracos que perdoam? Você já ouviu falar? Porque eu já escutei muito, já as pessoas dizerem, rapaz, perdoar não precisa disso não. Se ele pisou no teu calo, vai lá, rapaz, e arranca a cabeça dele. É ou não é desse jeito? Então, mas se você já escutou muito isso, então as pessoas estavam dizendo, não com palavras dizendo que perdoar era fraco, mas eles estavam mostrando que com as suas atitudes, se você não perdoasse, então você era forte. Ele que tem que vir e se dobrar diante de você. Foi ele que te humilhou. Então, se ele te humilhou, ele vai ver o que é bom para tosse. É ou não é desse jeito? Mas o que é bom, amados, é que a palavra de Deus nos ensina totalmente ao contrário com relação a isso. Ele nos mostra, amados, que é para os fortes que podem perdoar, não é para os fracos. Se você é forte, amados, então você tem a coragem de chegar para a pessoa que te humilhou, para a pessoa que chegou e falou calúnias contra você e dizer, meu irmão, minha irmã, eu te perdoo. Mesmo que você não tenha falado a verdade, mas mesmo assim, eu te perdoo, mas isso tem que ser de coração. Não é apenas da boca para fora. Então, se Deus, que é o nosso exemplo, Ele nos ensina através da sua palavra, que Ele nos perdoa, quem somos nós, amados, para querermos fazer ao contrário? Se nós temos o exemplo na palavra, que é Jesus Cristo, que até na hora da sua morte, aonde, amados, aquela dor era tão intensa, mas mesmo assim Ele nos ensinou algo tão precioso, que Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E é isso, amados, que nós devemos todos os dias estar guardado no nosso coração. Porque queremos, amados, aprender com as coisas desse mundo. O mundo diz o quê? Guarde para que você possa ter alguma coisa. Mas o que é que Deus nos ensina através da sua palavra? Dê, presenteie, plante para que você possa ter alguma coisa. O que é que o mundo diz? Que a pessoa que é mais autoritária, alguém que é mais influente, num restaurante é aquele que está sentado à mesa, sendo servido. Mas o que é que no reino de Deus, na palavra do Senhor nos ensina? Que é aquele, o garçom, esse sim, é que está por cima. Você entende o que eu estou te falando? Então, o que é melhor, amados? Seguir os princípios daquilo que Deus nos ensina ou seguir os princípios que o diabo muitas vezes quer incultar no meio do povo de Deus? Porque, amados, não é vergonha para mim nem para você de chegar nos olhos de uma pessoa, amados, e perdoá-la. Liberar perdão é para os fortes. Fraco é aquela pessoa que está ali, cheio de orgulho, dizendo, ele é que vai ter que vir aqui nos meus pés, lamber o meu sapato, porque se assim ele não fizer, não tem problema não. Ele vai ver o que é que vai acontecer com ele. Mas isso, amados, não serve para o povo de Deus. Quando nós vivemos dessa maneira, amados, estamos vivendo totalmente diferente daquilo que Deus nos ensina. E é por isso que na palavra do Senhor nós podemos ver o nosso mestre nos ensinando dia após dia a perdoar aqueles que nos caluniam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que chegam, amados, muitas vezes e diz aquilo que você não é. Está vendo o cabelo dela? Isso é água oxigenada. Mas, mulher, tu não sabe o que é que ela disse de mim. Que o meu cabelo não é original. É possível um negócio desse? E as pessoas saem chateadas, murmurando, reclamando, se maldizendo. E isso não é bom, amados, para o povo de Deus. Ele tem muito mais para a nossa vida. Então, se você quer ser alguém forte, se você quer andar segundo a palavra, então é bom que você, amados, comece a escutar o que Deus te diz e não se envolver com aquilo que muitas vezes são costumes do mundo, porque o mundo diz não perdoa, ele não merece, mas Deus diz perdoa, porque você é forte.
E quando você perdoa, mas você vai ver que você vai poder andar na plenitude daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Porque se Deus tem muito mais, amados, quem somos nós para querermos ensinar e viver ao contrário daquilo que Deus nos ensina? Quem sou eu, quem é Eduardo, para dizer que Deus está errado? E quem é você para querer ensinar a Deus e dizer para Ele, Senhor, nessa tu errou. Mas Ele não erra, amados. Ele sabe do que é melhor para a nossa vida. E como Ele sabe? Eu não estou dizendo para você que é simples demais chegar diante de alguém e chegar lá e liberar perdão. Mas eu estou dizendo para você que não é impossível. E que você tem o próprio Espírito de Deus que habita dentro de você para poder te orientar naquilo que você vai fazer. Então, amados, não pense que é humilhação, não pense que é nada de errado, pelo contrário, você vai ver como Deus vai se alegrar com o teu coração. Quando você der o primeiro passo, Ele vai pegar junto contigo. E aquilo que antes você achava que era fraqueza, você vai ver que é forte demais. E você vai ver que aquelas pessoas que antes eram os teus inimigos, eles se tornando os teus amigos. E você vai ver que muita coisa que antes estava as portas fechadas, as portas vão começar a se abrir. Eu me lembro de um fato há muitos anos atrás, de um dia que Rita estava ministrando com relação ao batismo no Espírito Santo para uma senhora. E ela ensinava a palavra, Rita falava a palavra para ela e nada dela receber. Porque, amados, o batismo no Espírito é para os dias de hoje, não é a Igreja Verbo da Vida que te batiza não, tá certo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E estava lá, a Rita ministrou a palavra, ensinou para ela, mostrou de cabo a rabo o que era que a palavra dizia, e nada daquela mulher recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Até o momento que deu aquele estralado. E Rita olhou para ela e disse, vem cá, a senhora falta perdoar alguém? E ela disse, não falta não, está tudo bem com a minha vida. E Rita disse, olha, quando a senhora chega em alguma festa, em algum lugar, quando a senhora vê uma determinada pessoa, a alegria que a senhora estava sentindo passa, e a senhora começa a sentir vontade de ir embora, tem alguém desse jeito? Ela disse, rapaz, tem. E foi daí que ela veio entender que aquilo que tudo que arranhava no coração dela era falta de perdão. E na mesma hora, quando ela perdoou, logo em seguida, ela recebeu já o batismo no Espírito Santo. Quantas pessoas, amados, nós conhecemos que estão enfermas, que estão sem receber os presentes da parte de Deus, por causa de quê? Porque não liberam perdão. E o batismo no Espírito Santo, amados, é a porta para o sobrenatural de Deus. Se você deseja muito mais da parte de Deus, ore em outras línguas. Mas se você está, amados, com falta de perdão, você se sente arranhado. Parece que está tudo longe. Não é? É ou não é, irmão? Mas quando você está tudo em sintonia, então as coisas fluem naturalmente. Então Deus está nos ensinando, não apenas para Eduardo, mas para você também. É por isso que Deus vem insistindo durante tantos dias, para chegar hoje e te dizer que se porventura tem alguma coisa errada entre você e mais alguém, perdoe. E deixe Deus fluir na tua vida. Porque tem tantas coisas da parte de Deus para a gente usufruir, e muitas vezes a gente fica preso a picuinhas. Mas, pastor, você não sabe. No ano de 1748, pastor, às 18 horas e 49 minutos e 16 segundos, ela chegou para mim, pastor, e disse que eu era ninguém. Aí passa a vida inteira sofrendo por causa daquilo. E às vezes começa a dizer aquilo que não deve. Começa a dizer, ela vai ver. Eu vou lançar uma palavra de maldição sobre ela. E não tem aquele cabelo de pranchinha dela. Ela vai ver, vai criar todinho. Vai ficar uma tuia, parecido com um bombril. Ela vai me pagar. E passar a vida inteira como descarranhado. Dia após dia, lá querendo humilhar a pessoa, procurando alguma oportunidade para poder dizer o que não deve. E o que é que acontece? A vida da pessoa começa a amofinar, a vida da pessoa começa a perder o gosto. E diz, mas pastor, desde aquele dia que ela disse que eu não era ninguém,
Mas, pastor, a minha vida perdeu o colorido, agora é tudo cinza e branco. As flores não têm mais cheiro. O ar está tudo poluído. A água está suja. Tudo que eu faço não presta. Mas também vivendo em falta de perdão não vai sair do canto. Mas libera perdão. Libera. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja onde você estiver. É como diz lá em Campina Grande, seja homem, rapaz. E quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, mesmo que no começo não seja tão agradável, mas coisas grandes vão acontecer. E eu posso te dizer uma coisa, amados, que é aquela palavra que Deus tem dito para essa igreja, porque não é para o pastor Eduardo, é para mim e para você também, que esse mundo vai ser pequeno, para o que Ele vai fazer através da nossa vida. Nós vamos rodar, mas esse mundo inteiro. A Praça da Paz é o pontapé inicial para onde a gente vai começar a ir. Temos um aeroporto do outro lado da rua, onde o avião todos os dias decola, avião e helicóptero aqui por cima. Para quê? Para mostrar para mim e para você que nós estamos na cabeceira da pista. Nós não estamos pousando, mas nós estamos decolando. E para dar voos mais altos, nós precisamos viver conforme a palavra do Senhor e de usufruir de tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Então não vive ali preso, com a âncora no teu passado, por palavras que disseram para você, com atitudes que te magoaram, mas levanta a cabeça, começa a dar a volta por cima e chega e pisa na cabeça do diabo. Porque quando nós pedimos perdão ou quando nós perdoamos, amados, nós estamos humilhando, na verdade, é o diabo. Isso não é humilhação para a tua vida, mas você está demonstrando que você é forte. E você pode bater assim no peito e dizer, eu sou macho, show, aleluia. Tá por fora. Eu sei que as boas mulheres ficam olhando assim mesmo para mim e dizendo, mas eu sou mulher. Você pode bater também no peito e dizer, eu sou mulher macho. Aleluia. Quem tem um filho natural, meu amigo, deveria ser homem mesmo. Deixa ninguém entender, pula essa parte. É que às vezes eu brinco com o Rito dizendo que mulher que é homem mesmo, porque para aguentar um parto normal, rapaz, eu não tenho coragem não. Agora uma coisa que eu te digo, amados, cada dia mais, quando a gente se mergulha na palavra, ela é como um espelho. E a gente começa a ler, amados, e começamos a olhar o nosso coração. E vemos, amados, que às vezes tem sujeirinhas lá dentro. E essas sujeirinhas às vezes se chama falta de perdão. Sabia que a gente deixa de usufruir até a comunhão com os irmãos e com Deus por causa disso? Abre comigo, por favor, lá em Lucas, aleluia. Em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Fiquei na dúvida de novo. Deu a palavra. Lucas, capítulo 15. Isso, a palavra. Amém, amém. Chegou. Lucas, capítulo 15. É brincadeira, viu, mulher de Deus? Lucas, capítulo 15, no versículo 25, que diz assim, amados. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, um pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos,
Porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, amados, você vai ver que ele ficou justamente do lado de fora. Ele não queria entrar naquela festa que estava sendo promovida. Porque uma das coisas, amados, que acontece com as pessoas que não perdoam os outros, é que eles acabam perdendo a comunhão para com seus irmãos e também para com Deus. E isso reflete justamente nessa parábola que nós estávamos lendo. E eu creio, amados, que da parábola, eu creio que você deseja é ser o filho pródigo, e não o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, eu creio que a parábola nos ensina que nós não devemos ser desse jeito. Alguém que vivia amargurado, chateado, porque o irmão realmente ele desperdiçou os bens do seu pai. Na verdade, quando ele requereu mesmo a herança antecipadamente, na verdade, em outras palavras, para a cultura dele, ele estava dizendo: meu pai, que você morra. O que me importa, o que me interessa é a sua herança. Então, isso, amados, para aquele costume da região era forte demais. Imagina a situação daquele pai e também a situação do outro irmão dele. Mas o pai, ele soube perdoar. E quem é que representa o pai na palavra? O nosso Deus. E quem representa o irmão do filho pródigo? Qualquer outra pessoa, menos você. Não é verdade? Porque Deus, ele nos trouxe para perto dele. Mas nós não somos aquelas pessoas que deixam de usufruir da festa que está acontecendo por causa de falta de perdão. Por estarmos ali todo orgulhoso, dizendo: não, eu sou o bonzão. E quem é esse aí que chega, apronta, chega agora aqui e o meu pai recebe ele de braços abertos? Como eu já disse desde o outro versículo passado, quem somos nós para podermos questionar aquilo que Deus fez pela nossa vida, ou pela vida do nosso irmão? Se Deus perdoou, amados, quem somos nós para dizermos que as pessoas são culpadas e não são dignas de estar junto do povo de Deus? Nós somos aqueles, amados, que ajuntam, que perdoam. Alguém que te feriu, que chegou na igreja, aí disse: não, ó, pastor, ou ele ou eu. Ou ele fica aqui, ou eu vou embora. Aí uma coisa que eu te pergunto: está certo? Graças a Deus isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Por causa de que você está sendo vacinado com relação a isso. Agora, algo, amados, que Deus não quer que aconteça é que você perca a festa. Você entende? Ele tem preparado, amados, coisas grandes e maravilhosas para os seus filhos. E muitas vezes nós ficamos de fora da festa porque não queremos perdoar o nosso irmão que pisou nos nossos calos. E nós dizemos: não, com ele eu não quero. Eu até perdoo, mas eu não quero vê-lo na minha frente. Tá certo, amados, que quando nós perdoamos, não vamos esquecer o que aconteceu. Mas aquilo que aconteceu, amados, não tem mais aquela dor que causava antigamente, antes de você perdoar. Você entende isso? Você vai se lembrar que você não tem amnésia, mas de uma coisa eu digo, amados: aquilo ali não vai te causar mais amargura. Você não vai estar lá, amados, chateado todo momento que vê a pessoa. Mas você vai poder estar diante da pessoa sem raiva, sem amargura. E ainda, principalmente, a tua comunhão para com Deus ainda continua, como diz lá em Campina Grande, a 1000 por hora. E é isso que Deus deseja. É isso que Deus quer. Quando eu falo em uma festa, não é que eu estou dizendo que mais nunca na tua vida você vai ter problema. Mas eu falo, amados, que Deus, Ele é um Deus que gosta de proporcionar festas. E que tipo de festas é? É muitos presentes inesperados da parte dEle. É promover finais felizes na tua vida. É você se deparar com um problema e ver o Deus do impossível trazendo para você aquilo que você menos imaginava que era provável de acontecer. Então, quando nós andamos, amados, em perdão, andamos segundo a palavra de Deus, Ele vai trazer para mim e para você as coisas grandes. Porque o ingresso para entrar nessa festa, amados, é justamente o perdão. Se Deus colocasse um anjo na porta, ele estaria lá pedindo esse ingresso. E quando chegasse lá, ele fazia: por favor, o seu ingresso. E era justamente o perdão, e você poderia entrar ali e fazer uma festa grande. Porque, amados, Deus, Ele dá presentes maravilhosos para a nossa vida. Eu sei que em alguns momentos
Tem palavra que chega para mim e para você, que olha assim e você diz, mas eu não preciso disso. Mas sabia, amados, que Deus ele é tão bom que Ele começa a nos vacinar todos os dias, porque Ele sabe que o convívio com pessoas, sempre em algum momento ou outro, alguém vai poder te ofender ou você vai ofender alguém. E é essa necessidade que nós temos de todo dia, amados, estarmos ali para podermos perdoar. Seja o nosso irmão ou também termos a coragem de pedir perdão também. Porque quantas vezes, amados, eu já em casa, eu disse palavras com Rita que às vezes era agressivo para ela. Eu não queria comentar alguma coisa de uma forma agressiva, mas quando eu falei da forma que não devia. E para ela aquilo foi algo muito agressivo, ao ponto dela olhar e dizer, rapaz, o que é isso? E depois eu caí em si, ter que voltar atrás e pedir perdão para ela. Porque pedir perdão, amados, como eu disse, não vai tirar a tua masculinidade. Pelo contrário, vai te tornar mais homem ainda. E a tua esposa, em vez de ficar amargurada e com raiva de você, ela vai ficar feliz. Aí você aproveita, depois que chegou em casa, depois do trabalho, vai lavar os pratos, ajudar a dar banho nas crianças, e vai ajeitar a casa. E aí é bom, né, isso para os casados, viu, gente? E isso aí é bom porque a sua esposa, ela vai, assim, ficar tanto feliz porque você ajudou, né, como também vai sobrar algumas energias a mais. Aleluia! E quando sobra algumas energias a mais, então, na verdade, quem é que vai ser beneficiado? Vocês. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmão? Pode dizer amém, não tenha vergonha não, rapaz. Mas, amados, quando a gente chega em casa, que vai chutar a panela, né? Chuta o cachorro, cabra a panela, mas peixe de novo, não é possível, você não sabe cozinhar outra coisa. E a mulher diz, mas você é pescador, é isso que você traz para casa todo dia. E a pessoa começa a reclamar de tudo e de todos, e não sabe mais o que falar. Amados, você não vai sair do canto. Aprende a dizer as palavras certas e a perdoar também. Você vai ver, mas que tua casa vai ser um cantinho do céu. Você vai estar contando as horas para poder voltar para casa. Falta 15 minutos para terminar o trabalho. Aleluia. Eita glória. Aleluia, aleluia, aleluia. E o chefe diz, rapaz, que coisa, cara, mas tão feliz da vida. O que será? É que ele não imagina a bênção que está me esperando lá em casa. Não é? Mas tem esposa, mas que quando chega, como o marido também, né? Quando chega em casa, tá a mulher lá toda descabelada, cheirando a alho, amenizar a situação, cheirando a alho. É, sabe? Tá lá tudinho. Que o marido chegou e disse: rapaz, trouxe o dinheiro do gás. O cara já chega e diz: rapaz, onde é a porta de saída? Que tem porta de emergência? Sabia a vontade que ele tem é o quê? De ir embora para casa. Mas quando a gente vive, amado, segundo a palavra de Deus, tu vai ver que a tua casa vai se tornar ótima. E você vai sentir a alegria de poder estar na tua casa. Então, amados, não é vergonhoso de quando você disse alguma palavra que machucou os teus filhos, que machucou a tua esposa, ou você fez algum comentário que não devia. Eu disse, mas tu tá tão gordinha, tá parecendo o quê? Uma modelo da Brasil Gás. Sabia que tem palavras, amados, que é pior do que facada? E às vezes as pessoas dizem isso, não, estou dizendo para ajudar. Você não está ajudando, está piorando a situação. Então aprenda a pedir perdão com aquilo que muitas vezes você disse, porque no teu interior, dentro de você, o próprio Espírito Santo mora lá. E ele vai dizer para você, ei rapaz, você disse aquilo que não devia. E você vai ser homem machoxô para poder voltar lá de novo e dizer, minha esposa, me perdoe. Porque aquilo que eu disse para você foi agressivo. E eu queria estar dizendo para você que eu sinto muito pelaquilo que eu lhe disse. E eu queria reparar o dano com relação a isso. Porque ela vai entender com as tuas palavras, com as tuas ações, que ela realmente está sendo perdoada. Você está pedindo de coração perdão a ela. É ou não é, irmão? Então, se você quer um exemplo na palavra, deixa eu te dar. Tem alguém, amados, que esse realmente, ele, na sua família, ele foi sofrido.
e bem sofrido mesmo, que foi quem? Foi José do Egito. E se você olhar a vida dele, não foi muito agradável. Porque ele tinha mais ou menos 17 anos quando ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Agora imagine, amados, que quando ele estava chegando perto dos irmãos, sabe o que era que eles estavam fazendo? Planejando a morte de José. Então você imagine a que nível os irmãos dele estavam para com ele. Então, para não matá-lo, Rubens pegou e disse: não, não vamos fazer isso, não vamos derramar sangue. Vamos pegar ele, jogar ele dentro de um poço aqui no deserto. Era como se dissesse: vamos deixar ele lá. Mas, na verdade, a intenção de Rubens era voltar lá novamente depois, tirar ele do poço, para poder restaurar ao seu pai. Mas vinha alguns mercadores e os irmãos o venderam como escravo. Você já imaginou que coisa maravilhosa para você ver os teus irmãos te tirando de dentro do poço e você dizendo: eita, obrigado, estão me tirando daqui. Mas quando você chega lá em cima, o cara pega e amarra as tuas mãos, os teus pés, te vendo como escravo para você ir para uma terra distante. Não é maravilhoso ver alguém amarrando tuas mãos? E você, rapaz, o que é que está acontecendo? Não, estou te vendendo. Simples desse jeito. Me vendendo para quem? Os mercadores, eles vão te levar para algum canto aí, vão te vender como escravo, e você lá feliz da vida. Não é verdade? Não é agradável? Você chegar assim e dizer: rapaz, que coisa boa, eu vou ser escravo, aleluia. Ia não, irmão. Na hora, a vontade que você tinha era de pegar o primeiro pescoço que tivesse na tua frente. Mas como você estava amarrado, não tinha como você fazer isso. E passou-se anos ele como um escravo. Ao ponto de quando ele estava na casa de Potifar, a esposa dele planejou se deitar com ele, com José do Egito. E porque ele não queria, o que aconteceu? Ela levantou uma calúnia dele, e onde é que ele vai bater? Na prisão. Que coisa maravilhosa, né? É uma vida que você se sente o máximo. Não sente? Você está ali na prisão, num lugar bem agradável, úmido, você lá provavelmente tinha alguns ratinhos para fazer companhia, alguns besourinhos para que você pudesse à noite não se sentir sozinho. Eram alguns bichinhos de estimação. Mas de uma coisa que eu te digo, você ia sentir, como eu iria sentir, raiva dos irmãos. Mas não foi isso que José teve. Se José tivesse tido raiva e não tivesse perdoado os seus irmãos, ele pode até ter tido momentos de raiva, mas ele guardou o seu coração. Por que é que eu sei disso? Porque a Bíblia ela é bem clara naquilo que ela diz. Ela não esconde o temperamento das pessoas. Quando alguém erra, a Bíblia ela mostra. Quando alguém acerta, a Bíblia também ela mostra. Então a Bíblia não é de esconder os erros das pessoas para que o povo se torne mais bonito para você. Na verdade, Deus escancarou o coração de cada um que ele deixou ali registrado. E o coração de José era alguém que, mesmo que alguém magoasse a ele se sentisse ofendido, mas pode ter certeza, ele sabia perdoar. E sabe por que eu sei muito bem com relação a isso? Por causa que quando Faraó teve um sonho, José, ele já tinha uma comunhão tão boa para com Deus que pôde trazer a revelação do sonho de Faraó. E se ele não andasse em perdão, a comunhão para com Deus não poderia ter essa ligação. Então ele não poderia receber do Senhor as orientações que era necessária para que ele pudesse revelar o sonho que estava acontecendo para Faraó. Então eu e você, amados, devemos ter isso como exemplo todos os dias. A raiva pode vir, alguém pode te trancar no trânsito, fazer alguns gestos estranhos com as mãos e xingar a tua mãe, mas a tua mãe não é isso. Então aquela palavra, amados, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Mas você não precisa ir atrás das pessoas e também trancá-las. E chegar aí dizendo: descontei. Vem esse cara lá de Campina Grande, lá da terra do pastor Eduardo, dirigindo a capital desse jeito. Não é possível um negócio desse. Andava de carroça lá e chega aqui na capital, quer dirigir um carro. Mas, amados, você não é Ayrton Senna para estar correndo no trânsito e muito menos xingando as pessoas. E não é quando alguém chega e fala mal de você que você deve ir lá revidar. Mas guarda o teu coração. E quando você guarda o teu coração e diz: meu amigo, vá com Deus.
sabe o que é que vai acontecer? Você vai estar livre diante de Deus para poder receber tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Um dia eu fui pegar o gerador lá do hotel e eu estava na oficina esperando que me entregasse o gerador lá em Paulista. Ele não estava lá no dia e eu encontrei lá com o pastor Aloysio e tinha um outro senhor que estava lá também esperando algum serviço. E ele dizendo que o motorista do Montes, quando passou por ele, deu um trancão nele, esculhambou ele. E o que é que ele fez? Ele mandou um beijo para o motorista e disse: Jesus te abençoe, meu amigo. Sabia que o motorista xingou mais ainda a ele? Agora ele não fez aquilo, não foi para provocar, mas ele fez aquilo, não para revidar, na altura que o motorista estava fazendo. Quando eu falo mais motorista de ônibus, não é que eu estou desconsiderando a pessoa, mas eu estava falando para você entender quem era que estava dirigindo. Tá certo, amados? Mas uma coisa que é certa, quando nós vivemos em perdão e perdoamos as pessoas, aquilo que temos para com Deus, amados, não vai ser cortado. E nós vamos poder estar aonde Deus quer que a gente possa estar. E lá em Gênesis, nos capítulos 50, nós podemos ver, amados, que quando os irmãos de José chegaram para ele disse para os irmãos dele: olha, vocês intentaram um mal contra mim, mas Deus pegou esse mal e transformou numa bênção. Então tudo aquilo que foi levantado contra você, calúnia, o que disseram, rapaz, deixa aquilo de lado e perdoa. Porque aquela maldição que levantaram contra a tua vida vai se transformar em bênção. Porque o povo de Deus, como a irmã Sandra, a doutora Sandra ministrou hoje de manhã, e muito bem ministrado, o povo de Deus é abençoado. Não tem diabo na face dessa terra que possa levantar alguma coisa para tentar poder destruir a tua vida. Não vai ser, amados, terra de cemitério, não vai ser macumba nenhuma, nem galinha preta ou qualquer outra coisa que vai destruir você. Porque você foi comprado pelo alto preço, o preço de sangue do Cordeiro. Então, se você é precioso demais para Deus, então para que dar crédito a palavras que muitas vezes as pessoas dizem? Porque você sabe que aquelas palavras não são verdade, então para que dar crédito? Deixa aquilo passar. E quando aquilo passa, mas você vai ver que nada vai acontecer, porque maldição nenhuma vai ter vez sobre você. Só por causa da tua alegria, deixa eu só te contar uma coisa. Alguns anos atrás, teve uma senhora que trabalhou com minha mãe, Dona Clara, e no dia que ela estava indo embora, ela pediu para sair, para ir trabalhar numa doceria maior. E minha mãe chegou, deu as contas dela e deu uma Bíblia para ela de presente. Anos depois, Dona Clara encontrou com minha mãe e disse para ela: olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora, a Bíblia que a senhora me deu serviu, porque hoje eu sou crente. Mas não só foi isso que minha mãe ficou encantada, mas sim com as palavras que ela disse logo em seguida. Ela disse: olha, quando eu saí de lá, do teu trabalho, sabe o que é que eu fiz? Uma macumba para matar toda a tua família. Eu peguei sapo, coloquei o nome de cada um deles, amarrei a boca do sapo vivo, enterrei para que vocês morressem. Sabe quantos morreram? Deixa eu te dar assim a oportunidade de poder responder. Sabe quantos morreram? Nenhum. Quem morreu só, infelizmente, foi isso mesmo, só foi o sapo. Porque, amados, uma coisa é certa, amados, não vai ter palavras de maldição que vão poder atingir a tua vida. Então não se sinta ofendido quando alguém chegou e disse que não vai com a tua cara, que não gosta de você, que você que exploda. Rapaz, a melhor coisa que tem é saber que temos um juiz e temos um advogado que é a nosso favor. Então não existe causa nenhuma na face dessa terra que a gente possa perder. Porque se o advogado está do nosso lado e o juiz também está, e é ele que nos libera, amados, então, meu amado, deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que é que vai dar nessa sentença contra você? Nada. Deixa eu dizer assim, bem baixinho. Vai dar nada contra você. Aleluia. Que o nosso advogado é dos bons. Não que o juiz é comprado, mas é que o juiz foi com a nossa cara e ele entendeu, amados, que a nossa causa, nessa causa, nós somos inocentes. Tá certo? Então não entenda que o juiz é ladrão e ele fez uma maracutá e resolveu o negócio. Eu não estou dizendo isso.
Mas eu estou dizendo, amados, que Deus ele comprou você pelo um alto preço. E você pode usufruir daquilo que Deus tem para você. Amém, amados? Então, para encerrar, deixa eu só abrir mais em algum versículo. Aleluia. Ai, deixa eu só dizer isso aqui. E agora eu ando com a fila também, amado. Aleluia. Quando alguém te critica, que fala mal de você, eu queria que você entendesse o que é que acontece. Em primeiro lugar, amados, quando alguém fala mal de você, é porque para aquela pessoa que criticou você, você é alguém importante. Quando você é criticado e você recebe algum elogio negativo, vamos falar desse jeito para ficar mais bonito, né? Algum elogio negativo, aquela pessoa, quando está lhe elogiando negativamente, ela está dizendo que você é alguém bem mais educado do que ela e como também você é alguém muito importante também para ela. Então, para que ela possa se sentir uma pessoa assim superior, então o que é que ela faz? Ela te critica para dizer o quê? Que você que está sendo criticado está ficando por baixo e ela, que é menos importante do que você, está ficando por cima. Então, quando alguém fala mal de você, na verdade, amados, guarde isso no teu coração, é porque você é importante. Alguém olha para você e diz, rapaz, ele é mais educado do que eu. Ele é mais inteligente do que eu. Então o que é que eu faço? Eu critico para tentar rebaixar a pessoa e dizer eu estou por cima. Mas ele, não, infelizmente ele não é quase ninguém, está por baixo. Mas na verdade dos fatos, quem realmente está criticando é que está se sentindo rebaixado. E aquele que está sendo criticado realmente está por cima. Então quando alguém fala mal de você, começa a sorrir. E perdoe a pessoa. Porque para a pessoa que está falando mal de você, ela está dizendo, você é importante demais para mim. Então, porque você é importante, por isso que eu vou falar mal de você. Para quê? Para que eu tenha a sensação de que eu também, que estou criticando, sou importante. Então, amados, ninguém chuta um cachorro que está morto. Ninguém joga pedras numa árvore que não dá fruto. Não é verdade? Então, porque você está fazendo alguma coisa, as pessoas vão te criticar, falar mal de você, porque você é alguém importante e faz alguma coisa. Então, aquelas palavras que vêm de crítica contra você, entenda que estão te elogiando. E com isso você começa a guardar o teu coração. Amém, amados? Então, quando alguém chegar e falar mal de você, o que é que você faz? Dá um sorriso, bem lindo. E diz assim, aleluia. Por causa de quê, amados? Você é importante para uma pessoa. E para encerrar, eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, no versículo 32. Que diz assim, amados. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, em algumas versões diz a atormentadores, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Muitas vezes as pessoas elas não sabem que existem princípios na palavra de Deus. E um dos princípios, mas para que a gente possa andar em felicidade, um dos princípios é o perdão. Muitas vezes as pessoas dizem, pastor, eu dou na igreja o meu dízimo, eu dou a oferta, e por que é que eu não prospero? É porque alguns outros princípios da palavra as pessoas ferem.
E Deus é um Deus de princípios. Se você deseja comer o melhor dessa terra, primeiro tem um pré-requisito para que isso possa se tornar uma verdade na tua vida. Para que você possa ter a alegria completa nessa terra, tem um pré-requisito, que é qual? Um deles é andar em perdão. E é por isso que Jesus Cristo falou com relação a essa palavra do credor incompassível. E essa parábola, amados, nos mostra realmente que quando as pessoas não perdoam, não é Deus que vai atormentar a vida das pessoas, mas a proteção de Deus sai de cima das pessoas e as pessoas ficam à mercê de espíritos atormentadores. Então, se você deseja que os espíritos atormentadores estejam te acompanhando 24 horas do dia, atormentando a tua vida, então viva em falta de perdão. Porque muita gente chega e não sabe por que é que vive com depressão, que vive com problemas, que vive muito mal da saúde. Mas a Bíblia, amados, ela não deixa dúvida nenhuma naquilo que Deus quer trazer esclarecimento para a tua vida. E uma das coisas é, não queira ser atormentado, porque não é Deus que vai te atormentar, mas Ele vai tirar a proteção dele de sobre a tua vida. E com isso, espíritos atormentadores vão ali para perturbar você. Você não. Não é verdade? Porque você anda segundo a palavra de Deus. E é isso, amados, que Deus deseja que a gente tenha essa noite guardada no nosso coração. Que dia após dia, se alguém levanta para falar alguma coisa que não deve, guarda o teu coração. Lembre-se que aquilo ali para você é um elogio. Não é verdade? Alguém está dizendo que você é importante, por isso que está falando mal de você. E o que é que você faz? Além de perdoar, ora pela vida dele. Acrescenta sobre ele. E Deus vai acrescentar muito mais sobre a tua vida. Porque assim, amados, como aconteceu lá com Jó, que quando ele orou, amados, pelos seus amigos, Deus reverteu o seu quadro. Do mesmo jeito, amados, vai acontecer com você também. Quer resumir tudo isso numa palavra só? Ande segundo a palavra de Deus e veja a mão poderosa dele sobre a tua vida. Então Deus tem muito mais para mim e para você. Eu vou encerrar, né? Mas só dizer isso aqui para a gente poder ir embora e você sair daqui chocado com o que você vai escutar. Eu já vou até botar até minha Bíblia aqui. Uhum. Esqueci até o que tu ia dizer quando falou comigo. Era o que, hein? Que ia dizer. É claro que ela não vai saber. Uhum. 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 Eu não disse que ia chegar? Escuta bem isso, mas e guarda isso no teu coração. Na igreja, nós não brincamos de ser igreja. Nós não viemos para o domingo da igreja porque não gostamos do que passa na televisão. Mas nós viemos para cá para poder sermos orientados pelo Senhor. E o que Deus mais tem sinalizado nesses últimos tempos é que tem níveis maiores para que a gente possa andar. E para que a gente possa andar nesses níveis maiores, nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos, amados, deixarmos ser moldados pelo Senhor para podermos viver naquilo que Ele tem para mim e para você. Para que aconteça o quê? Aquilo que eu já disse e repito novamente. Esse mundo, ele vai ser pequeno para aquilo tudo que Deus vai fazer através da tua vida. Então se prepare para o que vai acontecer. E qual é esse tipo de preparação? É a gente moldando o nosso coração, vendo aquilo que não presta e jogando fora, para que a mão poderosa do Senhor possa estar sobre a nossa vida e com isso a gente poder dar voos mais altos, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para impactar esse mundo lá fora e demonstrar que existe um Deus que é vivo e verdadeiro, não Deus de faz de conta, que o homem inventou ele porque não tinham que adorar, e em vez de adorar o sol e a lua, resolveu criar um Deus para poder adorar. Não, é aquele Deus que criou o homem, e é esse que nós adoramos. E vocês vão ver que aquele pastor com cara de bebê tinha razão. Está faltando alguém ali em cima. Então, amados, por favor, nesse momento, vamos ficar de pé.
E nós vamos, amados, adorar o Senhor. Mas antes deles cantarem um hino de adoração aqui ao Senhor, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber se há alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja entregar a tua vida para Ele. Porque eu falo, amados, não é que você precisa fazer parte da Igreja Verbo da Vida, mas eu falo, amados, que para que o teu nome possa estar escrito no livro da vida, é necessário que você creia com o teu coração e confesse com a tua boca que Jesus Cristo morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E que a partir daquele momento Ele é o teu Senhor e teu Salvador. E se você nunca fez essa oração e deseja entregar a tua vida para Ele hoje, por favor, levanta a tua mão assim bem alto para que eu possa ver. Alguém no nosso meio que deseja entregar a tua vida para o nosso Senhor? Mas se você está aqui também essa noite e você já é nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, porque como eu disse, amados, e repito novamente, o batismo é para os dias de hoje, é para os filhos de Deus. Esse revestimento de poder, ele vai te dar capacidade para você poder fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E se você deseja receber esse revestimento, por favor, levanta a tua mão assim bem alto para que eu possa ver. Alguém no nosso meio? Aleluia. Deus é bom. Amém, amados? Então nós vamos cantar um hino de adoração ao Senhor. E logo em seguida a Fabiana ela já vai encerrar o culto. Amém, amados? Nosso Deus é bom, amém? Nós podemos nos alegrar mais um pouco e adorar a Ele com essa canção, declarando essa verdade. Glória a Deus. Oh, Tu és bom, Senhor. Tu és Senhor. Pega a sua voz e cante. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Bendito Deus